E aí, pessoal, hoje a nossa análise vai mergulhar fundo em um dos universos alternativos mais sombrios e psicologicamente pesados de toda a história de Undertale. A gente vai destrinchar a lore de Dusty Tale, que é basicamente uma narrativa onde a esperança morre e o desespero simplesmente toma as rédeas de tudo. Parem para pensar na seguinte questão: o que exatamente acontece quando o juiz decide virar o carrasco? Essa é a premissa aterrorizante que dita todo o ritmo da nossa explicação de hoje. É uma ideia com um peso dramático absurdo, justamente porque vira de cabeça para baixo tudo que a gente conhece sobre um dos personagens mais amados dos jogos. Capítulo 1. O ciclo sem fim. Vamos lá. Para entender toda essa tragédia, a gente precisa primeiro imaginar o cenário de horror absoluto que dá origem a ela. Pensa em um speedrunner que decide aniquilar o subterrâneo inteiro, repetidas vezes, num loop infinito. Em Dust Tale, o humano não fez só uma rota genocida. Ele fez, literalmente, centenas. Durante os primeiros 326 ciclos, o esqueleto Sans vivia na ignorância, repetindo tudo. Mas aí, no ciclo 327, bum, acontece uma falha no sistema. De repente, o Sans consegue se lembrar de todas as reinicializações. O peso surreal de ver os amigos morrerem tantas vezes simplesmente empurra ele para o limite máximo da razão. Capítulo 2. A escolha trágica. Cai na real dessa forma terrível e encurrala o Sans, forçando ele a adotar uma lógica muito sombria que é ditada pelas próprias regras mecânicas do universo dele. Como a gente sabe, em Undertale o poder físico é medido pelo LV, o nível de violência. E isso ilustra brilhantemente a conclusão desesperadora que ele chega. Para derrotar uma entidade imparável que abusa do sistema, é necessário colher exatamente o mesmo poder que essa entidade usa. Ou seja, ele precisa de LV. E então, a colheita começa. Para impedir que o humano mate todos os monstros, o Sans toma uma decisão drástica. Ele mesmo deve matar todo mundo primeiro para roubar o LV deles e tentar alcançar o fatídico LV-20. Ele começa a assassinar os próprios amigos e, na reviravolta mais de partir o coração de todas, ele mata o próprio irmão, o Papyrus. É super importante a gente notar a natureza horrível dessa escolha. Ele precisa se tornar um assassino em massa para tentar prevenir um assassinato em massa. Capítulo 3. Colapso mental. Obviamente, massacrar as pessoas que ele ama não ia apenas alterar atributos numéricos de combate, né? Isso cobra um preço psicológico devastador. É aqui que entra o Phantom Papyrus, ou Papyrus Fantasma, que começa a acompanhar e até ajudar o Sans na missão. Só que ele não é um fantasma literal. Ele é a representação física da fratura completa da sanidade do Sans se manifestando ali, bem diante dos olhos dele. O que deixa tudo isso verdadeiramente trágico é o que a gente pode chamar de insanidade racional. O Sans tem plena consciência de que a mente dele quebrou de vez. Ele sabe factualmente que aquele Papyrus fantasma é só um delírio da própria imaginação. E mesmo assim, a solidão e o desespero são tão gigantescos que ele escuta, interage e se deixa guiar por essa alucinação na sua missão. Capítulo 4. A transformação visual. Agora, o que é muito interessante de notar é que todo esse trauma interno e quebra mental não ficam escondidos. Eles transparecem de forma muito clara no design externo. O contraste aqui é muito marcante. Sai de cena aquele Sans clássico, o esqueleto preguiçoso e relaxado que a gente adora, e entra um Murder Sans, um anti-herói quebrado, totalmente obsessivo, instável e movido 100% pela sede de nível de violência. E os detalhes visuais pintam um quadro bem macabro. Olha só, aquele icônico casaco azul agora tem o capuz cinza erguido o tempo todo, e por um motivo super sombrio, bloquear a poeira das vítimas para que não caia no rosto dele. Fora isso, ele usa pantufas cinzas, as roupas estão permanentemente cobertas pela poeira dos monstros que ele derrotou, e os olhos mágicos dele piscam em vermelho e azul, que é um indicador direto dessa extrema instabilidade emocional que ele está vivendo. Capítulo 5. Lógica e mecânicas de combate. Essa mudança toda não é só cosmética, tá? Ela altera fundamentalmente as mecânicas de combate. Afastando um pouco dos exageros que a gente vê nas teorias de fãs por aí, os limites reais ao atingir o LV-20 são precisos e aterrorizantes. O HP sobe para 84, o ataque dá um salto de 1 para incríveis 97 e a defesa vai de 1 para 81. Pode parecer só um aumento básico de números, mas quando a gente coloca isso nas mãos de um personagem que já esquiva de ataques naturalmente, isso cria um pesadelo absoluto. Então, o ponto crucial aqui é a filosofia por trás da luta contra o humano. O objetivo final do Murder Sans não é simplesmente vencer o combate. Ele sabe perfeitamente que o jogador vai voltar. Por isso, ele altera os padrões de ataque a cada reinicialização, tornando impossível decorar os golpes. Além disso, o dano dos Gaster Blasters agora escala de forma massiva com esse novo LV.
A meta real é frustrar o humano de um jeito tão, mas tão profundo que a pessoa simplesmente largue o controle e abandone o jogo para sempre. E é com esse pensamento pesado que a nossa explicação vai chegando ao fim. No fim das contas, a existência do Murder Sense é de uma futilidade trágica. Fica a pergunta no ar: ele realmente salvou o próprio universo ao destruir todos nele? Ou simplesmente se transformou num monstro impiedoso que ele jurou parar? Bom, essa reflexão fica pra gente pensar. Valeu demais por acompanhar essa jornada super sombria com a gente. Continuem com a curiosidade sempre afiada e até a próxima análise.